Olá, para as pessoas que não me conhecem, eu sou terapeuta holística há mais de 26 anos e as terapias holísticas mudaram a minha vida. Mudaram 100% a minha vida. Eu posso afirmar isso. Então, nesses 26 anos, foram muitos processos de aprendizado, de autoconhecimento, de me conectar com esse ser espiritual que eu sou, de entender o potencial que existe em mim, o poder de autocura que existe em mim e viver o ser que eu realmente sou e não viver aqui fora como padronizado, não viver expectativas de nada nem de ninguém, me conectando cada vez mais. E o que eu fiz para mim e que deu resultado é o que eu sempre ofereço para as pessoas. Porque eu sei que se elas quiserem, elas também podem obter resultados. Porque quem te cura é você. Quem te guia no seu caminho de autoconhecimento é você com as suas buscas internas. Quem muda a sua vida é você. E este tema, como eu disse na segunda-feira, foi o dia que eu tive essa ótima inspiração, eu digo, de falar sobre esse tema, porque quando o curso online Jornada Águia Dourada estava disponível para inscrições, o número de pessoas que mandou mensagem para mim, falando tanto que tinha vontade, mas que não podia, e as justificativas eram sempre voltadas para o dinheiro. Eu sei que o planeta vibra muita escassez em todas as áreas, porque se não fosse assim, a gente não viveria tantas experiências, porque o coletivo ainda tem uma vibração pesada. E o coletivo acaba interferindo na vibração do planeta. E é por isso que eu sempre peço às pessoas: vamos vibrar amor, paz, cura para o planeta, porque cada um que começa a fazer isso já vai também mudando aquela vibração coletiva e que é negativa. Vibrações de raiva, de miséria, de ressentimento, de disputas de poder, isso tudo interfere e traz escassez. Porque a escassez, quando a gente fala, a primeira coisa que as pessoas pensam é dinheiro. Mas ela é em todas as áreas da nossa vida acontece. E quando acontece na área financeira, vai impactando as outras áreas de uma maneira muito negativa. E como a minha missão é ensinar as pessoas a usar as técnicas holísticas da maneira correta para obter um resultado rápido e eficiente, eu falo, então, Tânia, vamos lá, vamos oferecer para as pessoas aquilo que elas estão vibrando de uma forma errada para que elas aprendam a vibrar de uma melhor forma e mudar essa vibração e assim ajudar na cura da humanidade, na cura do planeta. E o que eu estou falando tem embasamento científico, não só holístico. Se você estuda física quântica, metafísica, mecânica quântica, todos esses grandes cientistas que estão aí, eu agradeço a cada um deles. Eu sigo alguns que eu me conecto porque eles têm esse olhar científico e traz uma conexão espiritual que isso me deixa muito feliz. E aí eu falo para vocês, são pessoas que pesquisam, que estudam e que falam dessa escassez na língua deles, mas que estão, no final de contas, falando a mesma coisa que nós, terapeutas holísticos. Só
maneira de falar, de conduzir, de mostrar é outra. Então, gente, veja bem, eu decidi hoje dar continuidade a esse tema, mas fazendo uma pequena mudança. Hoje eu vou falar especificamente da lei da atração. Mas hoje, porque eu decidi falar sobre a lei da atração, é a maneira como eu abordo para liberar a escassez. Foi assim que eu trabalhei na minha vida. Tem algumas interferências de leis da física quântica, eu gosto muito, mas especificamente eu abordo a lei da atração porque eu sinto que é um entendimento mais fácil para as pessoas que ainda não entraram nesse mundo de estudar essa ciência. E depois, se elas têm interesse, elas buscam estudar. E o que eu vou falar primeiro para vocês sobre a lei da atração? Bom, antes de falar, eu quero lembrar um pouco o que eu falei na live de segunda-feira, né? Sobre a escassez de dinheiro, sobre a energia do dinheiro, porque nós sabemos dinheiro, gente, é uma energia. E se eu vibro negativamente com essa energia, eu afasto as possibilidades de ter dinheiro na minha vida e vou estar vivendo a escassez. Então, nós falamos sobre isso, falamos sobre essa questão da vibração, falamos das queixas frequentes que as pessoas trazem a respeito de dinheiro, né, das limitações que elas criam, de como elas lidam com o dinheiro, né, sempre pensando que precisa ter cuidado para não ficar sem. E hoje, então, a lei da atração vai te mostrar o quanto você está se relacionando de uma maneira errada com o dinheiro, que é uma bênção para a nossa vida, porque é através do dinheiro que nós conseguimos adquirir aquilo que nós necessitamos, realizar coisas que são importantes para nós, o nosso lazer, estudos, enfim, tudo na nossa vida está conectado ao dinheiro. E quando nós não lidamos corretamente com ele, ele sai da nossa vida. E olha, eu vou contar uma coisa para vocês agora que não estava no meu script, como diz a minha filha Tereza, que é do meu suporte, mas que veio agora quando eu falei isso para vocês. E antes da gente entrar na lei da atração, eu preciso contar. Está lá na Bíblia. A história daquele homem muito rico. Eu tenho certeza que algumas pessoas aqui na live devem conhecer. E ele ia se ausentar um tempo e ele chamou 3 empregados que trabalhavam nas suas terras, nos seus negócios, e deu uma moeda para cada um e falou: eu vou viajar e vocês cuidem da minha moeda, dessa moeda que eu estou deixando com vocês. E quando eu chegar, a gente vai conversar e vamos acertar. Se eu estiver falando um pouco errado, vocês podem me corrigir, mas eu estou falando da maneira que eu estou lembrando aqui na minha mente. Porque eu não estava sabendo que eu ia falar isso hoje. E aí, ele foi. E quando ele voltou, ele chamou os 3 servos e perguntou para o primeiro: o que você fez? E ele disse: eu investi e eu multipliquei. E ele ficou muito feliz e falou que aquela moeda era daquele servo e acho que deu mais para ele. Aí ele perguntou o segundo: o que você fez? Ele falou: eu fiz isso. Eu investi e multipliquei. E ele também ficou muito feliz
e grato àqueles servos e deu mais para ele. E aí ele chamou o terceiro e falou: e você, o que fez? Ele falou: eu fiquei com muito medo de perder essa moeda e como o senhor é muito exigente, eu não sabia como eu ia fazer para te explicar e eu guardei a moeda e ela está aqui. E ele ficou muito bravo. Isso mesmo, a parábola dos talentos. Ele ficou muito bravo com aquele servo e falou: pois agora você não vai ter nada. E tomou aquela moeda dele e partilhou com os outros. Aquele servo estava vibrando escassez. Quando ele teve medo de não saber cuidar do dinheiro, ele vibrou escassez. E aí o que aconteceu? Ele ficou sem dinheiro nenhum. E os outros que souberam usar, que falaram: vou agradar meu Senhor e vou aumentar esse dinheiro, tiveram prêmios, foram premiados com mais dinheiro. Eles não vibraram escassez. Isso mesmo, ele enterrou e só tirou quando o proprietário das terras chegou e ele foi devolver a moeda. Então veja bem, gente, o que a escassez faz com a sua vida. Então quando você fala assim: vou guardar isso, eu preciso muito de uma coisa na minha vida, mas eu não posso tocar nesse dinheiro, porque se acontecer alguma coisa, eu não tenho nenhum. Aí sabe o que vai acontecer? Você não vai adquirir aquilo que está sendo tão importante, que não é um luxo, que é uma necessidade, por medo. E aí vai surgir alguma situação que você vai ser obrigada a gastar aquele dinheiro e ficar sem dinheiro para uma eventualidade lá na frente. Então, vamos ter uma relação de gratidão, de amor, de prosperidade e abundância com o dinheiro. Então, eu lembrei disso aqui agora, eu acho que eu fui lembrada, né? Porque isso não está aqui no caminho, mas chegou e eu aceitei. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje? Vamos lá na lei da atração. Você ainda tem dúvidas de que você é co-criadora da sua existência? Você ainda tem dúvidas que mesmo com todas essas ciências que eu sempre cito, mostrando para você que você é co-criadora, mesmo que as técnicas holísticas mostrem para você, através da busca do autoconhecimento, de se espiritualizar, mostrem para você que você é co-criadora, você ainda tem dúvidas e insegurança a respeito disso? Porque se você tem, está passando da hora de você liberar isso na sua vida para criar a vida que você deseja. Muitas pessoas têm dúvidas e não está errado. Por quê? Porque as pessoas são criadas olhando aqui para fora. E elas já vêm trazendo uma carga, talvez, de crenças da infância com relação à escassez. E aí, como que elas seguem a vida delas se elas não ressignificam isso? Vibrando escassez. E olha só, a única maneira, Cida, de se despertar para esse ser que você é co-criador é buscando você, na sua essência, na sua verdade, nesse ser energia pura que você é. Então, quando eu lembro isso para as pessoas, é porque eu tenho certeza absoluta do ser que eu sou. E eu tive uma experiência muito rica no mês de março, que uma pessoa estava com alguns problemas e eu falei: não se preocupe, você vai resolver tudo, vamos resolver tudo. E a pessoa foi, acalmou e foi caminhando, caminhando e tudo foi acontecendo. E ela ficou muito bem. Mas ela se conectou com aquele ser que falou para ela: confia no ser que você é. E você vai conseguir resolver tudo o que você precisa.
E isso, gente, é o nosso alimento diário. Assim como você cuida da sua higiene, da sua alimentação, você vai trabalhar todos os dias, você não sai de casa para trabalhar. Ah, hoje eu não quero trabalhar. Não é assim. Você tem um emprego formal, você tem um horário a cumprir, você tem que estar ali presente todos os dias. E você faz isso naturalmente, sem esforço. E quando é para cuidar desse ser que é co-criador, desse ser que pode trazer para você a vida feliz, plena, próspera e abundante, você não cuida da melhor maneira. E eu não estou dizendo aqui que é viver sem problemas, não. Eu gosto sempre de deixar isso muito claro. É viver de uma maneira elevada, sabendo assim lidar com tudo que se apresenta diante de você como dificuldade, como desafio, trazendo às vezes medos, inseguranças, mas você está ali firme, você está ali forte, porque você sabe quem você é. Você conhece a sua verdade, porque só você é capaz de conhecer a sua verdade e manifestar essa verdade. Ninguém faz isso por você. E ninguém conhece a sua verdade o tanto quanto você conhece. Então, essa pergunta que eu deixo para você é muito séria e é uma forma de você desbloquear. Te pergunte hoje: eu reconheço em mim esse ser criador de tudo que eu desejo? Eu reconheço em mim esse potencial, esse poder de autocura e de criar uma vida diferente da vida que eu vivo e não gosto? Leve essa pergunta para você hoje. E sinta e responda e trabalhe em você. Busque o autoconhecimento. Busque se conectar com esse ser. E agora, vamos diretamente para a lei da atração. Eu não sei se vocês lembram, há mais de 10 anos atrás, a lei da atração sempre existiu. Isso aí é fato. E há mais de 10 anos atrás, eu já tinha algum contato com a lei da atração. E um dia, e eu falava para as pessoas que eu atendia sobre a lei da atração. E eu percebia movimentos leves na minha vida, atraindo coisas para a minha vida, como em várias lives eu já contei, de ganhar dinheiro de presente, isso e aquilo. Mas ainda não era com tanta fluidez. E aí, nossa, que lindo que a Luzia está falando, que o caminho do autoconhecimento é o endereço da prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Mas essa Luzia, ela já é uma águia dourada que eu vou falar, viu? Ela está dando um show na jornada Águia Dourada, assim como muitas outras. E aí, gente, uma cliente, eu vou citar o nome dela. Na época, ela era minha cliente, ela morava aqui onde eu moro, hoje ela mora em Juiz de Fora, é uma pessoa que eu amo muito. E sou muito grata, porque ela me deu um presente com dedicatória. Isso aconteceu em junho de 2007. Ela se chama Cláudia Sangioro de Almeida. Inclusive, ela faz trabalhos lindos. Quem quiser, depois vai lá no Instagram dela conhecer. Faz coisas maravilhosas. Dia das Mães está chegando aí, ó. Ela está mostrando lá no Instagram dela umas coisas muito legais. Cestas diferentes. E aí a Cláudia me deu esse livro de presente. E eu te agradeço, Cláudia. Foi um divisor de águas na lei da atração. Porque eu já estava nesse caminho de autoconhecimento há muito tempo. Mas, como eu sempre falo, é um caminho sem fim. E quando ela me deu esse livro, eu falei, poxa, eu não sei de cor o Instagram dela, Ana Paula, mas depois eu mando para você.
Aí o que aconteceu? Eu comecei a ler o livro e fiquei super empolgada com o livro, porque eu ainda não conhecia. Eu sabia, eu ouvia, eu via muitas coisas a respeito, mas eu não tinha lido ainda. E eu comecei a ler esse livro e meus filhos vão lembrar disso, que aconteceu na minha casa. Gente, eu empolguei de um jeito que eu falei, pronto, é agora. O que faltava chegou. E eu comecei a fazer tudo que o livro ensinava. Eu peguei uma cartolina e procurei em revistas a casa dos meus sonhos, a mais parecida, porque a dos meus sonhos eu vou construir ainda do meu jeito, porque eu estou no caminho. Estou chegando lá. E colei na cartolina e fiz todo o processo que o livro ensinava. Quem já leu sabe que existe isso. E preguei na parede do meu quarto. Eu fiz um papel como se fosse um cheque, que no livro ensina também, e coloquei o valor e tal. Preguei na parede do meu quarto. E eu peguei um dinheiro, e na época era um dinheiro razoável, e fui almoçar num restaurante que era recém-aberto aqui na cidade onde eu moro, e que era caro. Sabe aquele restaurante que fica uma pessoa lá fora na entrada te recebendo, te encaminha para o salão? E levei a minha filha e o marido dela comigo, a Tereza e o meu genro. E a gente comeu, e eu falei, vocês podem comer o que quiserem. E a gente comeu coisas que a gente adora. E gastei aquele dinheiro, e sabe o que aconteceu? Nada. E eu falo isso hoje rindo, dando risada da minha ingenuidade de acreditar que era ler um livro e repetir, simplesmente fazer o que estava escrito no livro. E sabe o que aconteceu? Isso que eu estou dizendo, nada. Mas eu não fiquei triste. Eu agradeci, porque eu entendi. Ué, então eu fiz alguma coisa errada? O que eu fiz de errado? E eu comecei a ler de novo. Se você me perguntar quantas vezes eu já li esse livro, eu não sei dizer. E comecei a ler de novo, e cada vez que eu lia, eu ia percebendo que primeiro eu tinha que mudar algo em mim. Que para eu agir da maneira que eu agi e que deu tudo errado, eu precisava estar 100% segura, 100% confiante e já recebendo como se tivesse concretizado. E eu não estava fazendo nada disso. Eu só queria o quê? Vai acontecer um milagre aqui. Era o que eu acreditei. E nós é que fazemos o milagre da nossa vida. Nós é que criamos o milagre na nossa vida. E o próprio Jesus falou um dia, se você crê, você faz o que eu faço e muito mais. Ele estava nos dando um recado muito claro. Mas nós, vivendo nesse plano onde nós precisamos viver, porque é por necessidade de viver essa experiência que estamos aqui, é um aprendizado para nos despertar. Porque não é na bandeja que nós temos que ganhar esse despertar. É liberando essas dificuldades e conectando com esse ser que pode fazer tudo o que ele fez, assim como ele disse. E aí eu comecei a entender que tinha algo muito grandioso por trás de tudo aquilo. E que eu não tinha que simplesmente acessar a leitura, eu tinha que acessar em mim aquilo de grandioso que a leitura estava me mostrando. Eu não tinha que devorar as palavras, que engolir as palavras. Eu precisava conectar com esse ser capaz de criar. Isso me inspira muito para falar sobre escassez. Eu posso ficar aqui horas e horas e horas falando, porque eu não vibro mais escassez. E por quê?
eu estou ainda neste caminho, porque eu preciso chegar lá muito segura, porque eu tenho um coração de doar. E o meu coração tem que saber doar na medida certa. E eu estou ainda aprendendo isso. Porque se fosse para mim, por mim, eu ainda daria o curso gratuito para as pessoas. Então tem ainda algo que eu preciso trabalhar em mim. Porque o curso é o meu trabalho profissional. E olha como tudo isso veio para mim quando as pessoas me colocaram. Tânia, você ainda precisa trabalhar no seu lado profissional com relação ao dinheiro. No sentido de que, senão você tem muito e vai doar e doar, como você já fez no passado, mas só que agora eu vejo que eu já tenho uma maneira diferente. Mas eu preciso ainda atrair mais formas e eu estou fazendo isso e muito feliz. Então vejam bem, eu já estou nesse processo há muitos anos, percebendo o que é de melhor para fazer ali para que a lei realmente aconteça. E eu ainda estou trabalhando nisso em minha vida. Então é um trabalho contínuo. Então, gente, veja bem. A primeira coisa que você precisa fazer na lei da atração são 3 coisas fundamentais. A primeira coisa é pedir. E quando eu digo pedir, eu estou falando de você decidir o que você quer para a sua vida. E não tem que fazer não sei quantas coisas de uma vez, não. É passo a passo que você cria. Quando você decide construir uma casa, você precisa primeiro fazer a base da casa, né? Você precisa levantar as paredes, colocar um telhado, fazer as divisões lá dentro, enfim. Você precisa fazer tudo isso. Se você não faz um alicerce forte, que é a base da casa, futuramente você vai ter problemas, vai ter rachadura nas paredes, vai ter que reparar o alicerce, não sei. E assim é com a nossa vida. Tudo que nós construímos para a nossa vida tem que ser passo a passo. Você não vai construir de uma só vez toda a prosperidade e abundância que você sonha para a sua vida e fechar os olhos e fazer assim e amanhã está tudo diante de você. E o passo a passo é para dentro. E essa jornada interior, você não tem como determinar o quanto você vai conseguir em cada passo. Você não tem. Quando eu digo pedir, então, é você decidir uma coisa específica, uma coisa só de cada vez. No livro Segredo, eles contam vários exemplos da vida deles e de clientes. É muito fantástico. Você pode começar de uma coisa insignificante, porque existem aquelas pessoas que falam assim, só vendo acontecer para crer. Ok, está tudo certo. E se você é uma dessas pessoas, tente por algo pequeno e depois vá aumentando gradativamente e se conectando com a sua energia de cocriação, com o seu poder de curar a sua vida. E quando você define exatamente o que você quer, a física quântica fala que quando você faz isso, você faz um movimento de átomos, você cria. Alguém vai negar a existência de átomos? Eu acredito que não. Você cria a energia daquilo que você quer concretizar aqui. Porque tudo é energia. Quando você quis uma mesa de madeira, você não simplesmente foi lá em algum lugar e achou lá na mata uma mesa de madeira. Alguém criou a mesa de madeira, né?
tem a madeira e vai construir uma mesa e você vai lá na loja comprar. Mas é assim que a gente cria. Aquele alguém quis criar uma mesa e por isso aquele alguém foi lá e usou a madeira ou outra matéria-prima. Bom, então veja bem, quando você já cria, o criar é na hora que você pede, é na hora que você decide o que você exatamente quer. E não pode ser assim, eu quero isso ou aquilo. Eu quero isso, mas será que vai ser bom? Será que desse jeito? Será? E se? Por favor, perdeu o seu tempo, não criou nada. Criar é 100% decidir o que você quer. É 100%, sem dúvidas, porque na própria física quântica tem uma lei que eu amo, que é essa lei que eu falo para as pessoas, elas ficam assim, mas não é possível. Então vai lá e estuda, que você vai ver que é possível. Porque você vai duvidar de um cientista? Eu não, porque eles sabem muito, 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 muito e eu aprendo com eles um pouco. Aprendo o que eu ainda consigo aprender, mas eu preciso aprender e aprender cada vez mais. E aí tem essa lei que fala, se você pede, se você decide o que você quer, mas você cria dúvidas, você já eliminou aquilo que você pediu. Porque a dúvida está dizendo o quê, gente? Eu não confio, eu não acredito, isso está muito fácil, será possível? E outras coisas mais que vêm na mente das pessoas, porque elas criam muitas coisas negativas, e o incrível, a pessoa sabe que está criando e cria. Se eu quero um benefício para a minha vida, eu vou criar algo negativo em cima do benefício que eu estou desejando? Não, não vou. Então, olha como eu aprendi. Porque eu preciso encontrar o que está errado em mim. E aí eu encontrei. Então você vai pedir, sem dúvida nenhuma, para que esse efeito Zenão, que é essa lei que eu acabei de falar, não cancele o que você manifestou. Porque a partir do momento que você cria uma forte imagem mental, gente, isso que eu estou falando é quântico. Você cria uma forte imagem mental daquilo que você deseja, do seu projeto, do seu objetivo, seja do que for, em qualquer área da sua vida. Quando você cria uma forte imagem mental, você produz uma alta amplitude daquilo que você criou. Uma amplitude de onda. Isso tudo é explicado na ciência. E quando tem o colapso de onda, que é assim que acontece, quando você cria e tem aquela imagem mental, aí acontece a função de onda, que é esse colapso, e concretiza aqui. Como que concretiza aqui? Surge uma oportunidade, surge uma possibilidade, acontece através de algo ou de alguém. Isso é fato. Eu já contei para vocês os acontecimentos comigo, de ganhar dinheiro de presente. Acho que as pessoas já estão até cansadas de me ouvir falar isso. Mas não é só de ganhar dinheiro, não. De muitas outras coisas também. De ganhar viagem. E muitas outras coisas. Então, gente, pedir. Veja como você está vibrando para a sua vida aquilo que você quer. E não faça uma lista de coisas hoje, não. Vá devagar. Vá se conectando com aquele objetivo, com aquele projeto. Sinta. É isso que eu quero 100% para a minha vida. Pronto.
quando é 100%, já está criado lá energeticamente. É como se você fizesse na energia uma maquete daquilo que você quer que aconteça aqui, seja o que for. A segunda coisa é acreditar. Acreditar naquilo que você quer, naquilo que você decidiu para a sua vida. Acredite que já é seu, mesmo que você ainda não está vendo, mas é seu porque você decidiu 100% que é seu. E se você decidiu 100% que é seu, você precisa acreditar. Eu estou lembrando aqui de dar um exemplo. Quando meu filho fazia a faculdade, eu precisava de 6 em 6 meses renovar a matrícula dele. E como eu já estava envolvida com a lei da atração, porque eu já tinha esse lindo presente da Cláudia, eu já estava nesse processo e já estava usando melhor. Hoje eu uso ainda muito melhor do que lá. Eu afirmava para mim, eu vou hoje na faculdade renovar a matrícula do meu filho e eu não tenho dinheiro para pagar a matrícula, mas eu vou conseguir que o valor da matrícula seja incorporado às mensalidades que eu vou negociar, porque as mensalidades eram sempre assim também, negociadas. E eu chegava lá, sentava, e enquanto esperava a minha vez de ser atendida pela pessoa que eu ia negociar, eu manifestava também que eu queria ser atendida pela mesma pessoa que me atendia todo semestre, porque era uma pessoa que compreendia o que eu expunha para ela e que estava fazendo da maneira que eu necessitava. E também ficava enviando reiki para que todas as pessoas que estavam ali na mesma situação que eu conseguissem resolver a situação. E meu filho estudou e formou assim em fisioterapia. E ele era um excelente aluno. Ele formou com todo louvor. E eu manifestava o tempo todo. Eu já saía de casa sabendo. Eu não levava medo comigo. Eu levava a certeza que meu filho ia retornar para casa matriculado para o próximo semestre. E aí? O que você me diz? É milagre? Não. É o movimento energético do poder que você tem de criar o que você quer. O que você escolhe, o que você deseja. E a palavra-chave é confia no ser que você é. Então, se você acredita, e eu te dou um exemplo da vida prática. Quando você vai lá na internet e compra um produto e tal, paga pela internet, você sabe que ele vai chegar. Você comprou, você pagou, eles te falam, dentro de 10 dias vai chegar pelo correio. Você acredita e você espera os 10 dias o produto chegar. Você só vai reclamar se passar o prazo que foi dado e você não tiver nenhuma notícia. Mas até então, você vai ficar tranquilo, porque existe um prazo. E é isso que as pessoas acostumaram, com prazos. Mas o universo não tem que te dar prazo, porque esse prazo sai daqui de dentro, de como você está lidando com essa energia de criação. Se você está lidando, criando dúvidas, o prazo vai depender de você, porque cada vez que você cria uma dúvida, você devolve a sua encomenda para o universo. E aí você vai ter que criar de novo. Percebe isso? Então você precisa acreditar e ver
como se aquilo que você está pedindo e criando na sua tela mental já é seu. É seu. E se é seu, só você tem o controle. Tome posse daquilo que você cria. E aí vai chegar no momento certo. E o momento certo é esse que eu disse, onde não existe dúvida absolutamente nenhuma dúvida. Este é o momento certo. Você precisa ter a sensação de já ter recebido. E essa sensação não adianta inventar, não adianta fingir para você. Ela é natural. Igual eu contei agora, quando eu ia renovar a matrícula do meu filho, eu saía de casa assim, eu sabia, eu já tinha a sensação que eu ia renovar. Então eu nunca tive medo, tipo de sair de casa, ai, será que eu vou conseguir renovar dessa vez? Não, porque o que eu queria 100% era que aquilo acontecesse. E a sensação que me dava prazer era de que eu ia conseguir. Então eu sentia prazer como se já estivesse concretizado. E por isso concretizava. Eu sentia alívio, eu sentia alegria, eu sentia tranquilidade, em vez de sentir ansiedade, expectativa, medo, angústia, insegurança. Pensando que talvez não conseguisse, eu sentia exatamente o que vinha de dentro de mim, que era a confiança, a segurança, a gratidão por meu filho estar continuando, porque eu ia conseguir o que eu precisava. Percebe? A sensação você não cria quando você está trabalhando a lei da atração. Ela acontece quando você está 100% focado naquele projeto, naquele objetivo, quando você está 100% acreditando, você cria e concretiza no tempo certo. Porque se surge a dúvida, zerou tudo. É aquela casa do alicerce fraco que um dia você vai ter que arrumar de novo. Zerou tudo. Então, faça o melhor, porque você é capaz de fazer o melhor. Não aceite menos de você. É a sua vida. Então, faça o melhor por você, porque assim você está criando aqui fora uma experiência fantástica, onde você vai também fazer o melhor pelas pessoas à sua volta. Você vai estar vibrando numa frequência elevada para o planeta, acabando com essas crenças coletivas. Acabando, o que eu falo é fazendo parte de acabar com essas crenças coletivas, diminuindo essa frequência que traz tanta negatividade, que traz doenças, que traz miséria, que traz fome, que traz disputa de poder, que traz coisas horríveis. Você vai estar fazendo parte daquele grupo que já é enorme, que nós somos bilhões já, mas tem outro grupo de bilhões que ainda estão perdidos. E quando você tem essa consciência de que você pode criar, vá lá e crie. Não procrastine. Nós somos responsáveis pela nossa casa. E a nossa casa é o planeta Terra, que nos acolheu e onde nós habitamos para nossa cura, para nosso aprendizado, para nos tornarmos melhores e evoluir enquanto criaturas do Criador. Com
todas as qualidades que o Criador nos deu, que está aí dentro de cada um de nós. Então, o nosso compromisso primeiro aqui é esse, de criar. E vamos lá. E a terceira coisa, eu empolgo muito, gente, se deixar, eu fico aqui o dia inteiro falando, sabe? Porque eu aprendo com o que eu falo. Porque eu não falo eu, Tânia, eu falo com todo esse aprendizado do meu eu. Ele me ensina. Porque quando Moisés falou para Deus assim, como eu vou lá salvar aquele povo que está escravizado? E Deus falou para ele falou, eu mal sei falar, eu vou falar para um rei, eu mal sei me expressar de uma maneira elevada. E sabe o que é que Deus falou para ele? Vá, quando você abrir a boca, você vai falar em meu nome, você vai falar por mim. Eu creio que eu tenho muita inspiração desse ser que eu sou. Ele me inspira, ele me guia, porque ele conhece o meu propósito. Então, esse meu eu, ele conhecendo o meu propósito, ele sabe muito mais do que eu o que eu preciso levar para as pessoas e principalmente para a minha vida, porque é trazendo isso para a minha vida que eu posso mostrar para as pessoas. Então, é o que eu vivo, é o que eu posso oferecer. Porque se não é assim, não vai ter um resultado. E é onde eu falei, você precisa aprender aqui dentro. Porque muitas vezes a gente aprende muitas coisas ótimas aqui fora, mas que aqui dentro a gente não absorveu, não conectou, e aí você não tem o resultado que você deseja. Então, a terceira etapa, receber. Ah, mas como eu vou receber algo que ainda não aconteceu? Simples. Se você confia 100% no que você pediu, se você acredita 100% que vai acontecer, se você já tem isso na sua tela mental, se você já construiu essa maquete energeticamente falando, então por que você não pode receber? O que te impede? Nada. Só se você criar dúvida. E aí você já sabe. Criou dúvida, o resultado é você destruiu tudo que você criou neste momento. Então, o receber é você já se conectar com essa felicidade, com esse prazer de já ter o que você pediu. Como se já tivesse. É você visualizar, você já vivendo aquilo. Por exemplo, quando eu fui com umas amigas para o encontro de Reiki em Viana do Castelo, a gente conversava e a gente já ficava visualizando, imaginando como que seria lá a gente fazendo coisas. A gente já falava de ir para Santiago como se a gente já tivesse ido. Por quê? Porque a gente tinha certeza que a gente ia fazer isso. E foi tudo tão perfeito, tão maravilhoso, que foi muito mais potente do que tudo aquilo que nós criamos para nós. Eu lembro disso, eu fico muito emocionada, porque nós criamos dentro da nossa realidade financeira que eu estou dizendo. Mas lá aconteceu muito mais expansivo do que a gente tinha criado. Então veja bem, porque a gente viveu cada dia que antecedeu a essa viagem, a gente viveu cada dia feliz, grato,
porque a gente sabia que a gente ia viver aquela experiência. Não existia dúvida em nenhuma de nós. Então, não tinha como dar errado. Nós pedimos, nós acreditamos e nós recebemos antes de estar lá, vivendo aquela experiência. A gente já estava vivendo aqui no coração. Eu tenho fotos maravilhosas de toda essa experiência. E por quê? Porque a gente simplesmente sentiu essa felicidade verdadeira. Cada uma de nós sentiu. Pois é, e quando faz de modo negativo, aí você cancela tudo. E não tem que pensar em nada, tem que simplesmente pedir, acreditar e receber 100% da maneira correta. Então, gente, eu sempre tenho minhas experiências e de outras pessoas para contar. E isso só vem mostrar para vocês que é verdade. Isso só vem mostrar para vocês que é possível. Que depende de como cada um vive. E que se você não quer viver essa experiência, tá tudo certo também. São escolhas. Tudo que nós vivemos são escolhas. E quando você faz isso que eu estou falando aqui agora, de viver já sentindo essa felicidade, esse prazer, essa alegria, o que acontece? Você está vibrando a frequência de receber. E se você está vibrando na frequência de receber, você recebe. Quando alguém te dá um presente, é algo que você quer muito, e você recebe aquele presente, o que você faz quando você abre aquilo e vê lá algo que você está desejando muito e acabou de ganhar? Você ri, você chora, você abraça a pessoa que te deu, você agradece não sei quantas vezes. A mesma coisa, só que ainda não está materializado. Mas vai acontecer. E você já pode vibrar nesta alegria, porque você já sabe que se você fez tudo 100%, vai acontecer. E é no momento certo. Você não decide o momento. E tudo isso que eu estou te falando aqui hoje só te mostra uma coisa: o poder criativo que toda criatura tem, porque todos nós somos criaturas do Criador. O que você vive só depende de você. O que acontece na sua vida está ligado às suas escolhas, ao que você vibra. Não adianta você vibrar que quer algo de bom na sua vida e criar a dúvida, o medo, a insegurança, o não merecimento. Porque aí não vem. Não vem. E eu espero que vocês tenham entendido esses 3 fatores importantíssimos para você criar, acreditar e receber. E faça a sua experiência. Comece de pequenas coisas, se você tem dúvida. Mas comece. Te dê essa oportunidade. Faça o melhor por você.
Tem uma aluna da Jornada Águia Dourada, eu já também falei essa experiência dela. Ela estava usando o Ho Oponopono, eu acho que era o Ho Oponopono, e tenho certeza que também a lei da atração, para vender um imóvel no Brasil, porque ela já mora fora do Brasil. E conversando, ela me pedindo uma orientação, eu falei, como você está fazendo a lei da atração? E a parte do receber, ela não estava fazendo da melhor maneira. E aí eu orientei, e ela fez. E não sei se poucos dias ou uma semana depois, o imóvel dela foi vendido no Brasil. E já tinha mais de um ano que ele estava à venda e ninguém comprava. Ela se chama Isabela, ela não está na live hoje, eu acho, mas as minhas alunas Águias Douradas que estão aí sabem o que eu estou falando, porque ela colocou o depoimento dela na comunidade. As minhas alunas ensinando para nós. A Luzia está colocando, eu escolho ser o arquiteto e o construtor da minha vida. É exatamente isso. Você é, eu sou, todos nós somos. Então vamos criar, construir, acreditar, receber aquilo que nós queremos e agradecer profundamente a oportunidade de conectar com o ser que somos e fazer a diferença na nossa vida e na vida das pessoas à nossa volta, na vida do planeta, da nossa grande casa Mãe Gaia. Eu estou muito feliz com o que eu trouxe hoje. Porque hoje a intenção era continuar falando sobre a escassez em alguma área da vida. Mas como o universo organiza tudo da melhor maneira, e eu aceito na minha vida a ordem divina, ele organizou para que hoje eu trouxesse isso. Para que você busque entender mais o que você precisa fazer para conectar com esse ser co-criador, com esse ser que sabe se autocurar das crenças limitantes, que sabe se autocurar dos medos, da insegurança, das dúvidas e realmente criar o que deseja. E eu tenho uma última coisa para falar para vocês. Tragam com vocês sempre o que eu vou falar agora. A fonte que me sustenta é infalível e inesgotável. Então você não precisa ter medo. Se você conecta com esta fonte, de que você vai ter medo? Ela é infalível e ela é inesgotável. É essa essência que é a fonte que te sustenta. E se você não se conecta com essa essência, você vai estar conectado aqui fora com as dificuldades do dia a dia. E se você conecta, você vai viver as dificuldades aqui de fora, mas certa, segura e confiante que a fonte que te sustenta é infalível, inesgotável e que se você está criando 100% o que você quer, acreditando 100% e já vibrando felicidade, amor, prazer, gratidão, como se já tivesse recebido, é isso que você tem. Porque é isso que esta fonte vai trazer para você. Te olhe, te cuide, reconheça o ser que você é e haja, tenha atitude. Siga, criando cada vez mais. Então, muita paz e luz no coração. Tenham um dia fantástico.
criando aquilo que vocês desejam, acreditando e recebendo com todo esse amor, felicidade e gratidão. Assim como você recebe um presente que você quer muito ganhar. Paz e luz. Arro.